Paz do Senhor, irmãos. Tivemos uns problemas técnicos aí na mídia, por isso tivemos que gravar esta mensagem, já que ela é muito importante, porque ela vai numa playlist, né, que é uma série de mensagens sobre a vida cristã vitoriosa, e baseada em Romanos 8, e hoje nós vamos então tratar aí do versículo 19 até o versículo de número 25, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Embora já sejamos salvos pelo sangue vertido na cruz do Calvário, e embora dentro do plano transcendente e presciente de Deus, a natureza já está redimida, em nosso tempo, o tempo Cronos, nada disto ainda aconteceu. Nada disto aconteceu completamente, porque a natureza ainda geme, ainda clama, ainda está na expectativa de ser redimida. E nós que somos salvos pelo sangue da cruz, ainda precisamos da redenção do nosso corpo. E é certo que tudo se alinha para isso, pois o alvo de toda a história é extrair da humanidade os filhos de Deus. Mas enquanto isto não chega, cada vez mais a expectativa, tanto da criação, da natureza, de toda a criação, como também nós, os que temos as primícias do Espírito, aumenta dia após dia. Primeiro ponto, então, da nossa mensagem: a natureza está em expectativa. A natureza quase não se contém mais. A natureza está agitada. Estas catástrofes naturais, essas tragédias que estão acontecendo, fenômenos que deixam os homens espantados, não são caprichos da natureza, mas sim alertas de Deus. Tsunamis, terremotos, como nunca dantes vistos, estão a alertar que o dia de Cristo está muito próximo. A natureza, ela não é réu por causa do pecado, ela é vítima por causa do pecado do homem. O homem pecou, e a Bíblia está dizendo que por causa do pecado do homem, no versículo de número 20, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, não foi a natureza que pecou, foi o homem que pecou, mas por causa do pecado, Deus a sujeitou à vaidade. Ela está sofrendo e anseia pela plena libertação efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu e ressuscitou vitorioso, ele deu o start da redenção, tanto do nosso corpo, da nossa vida, como também da natureza. Por isso, a natureza está ansiando, está gemendo, está com uma expectativa muito grande, quase não está se contendo mais pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que a natureza tem limites, ela tem controle, ela não está incontrolável, ela não está incontrolável. Há um ser, um Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas e controla a natureza. Deus não só controla a natureza, Deus controla todas as coisas.
A Bíblia diz em Jó capítulo 1, do versículo 6 até o 12, que todos os seres angelicais se apresentaram diante de Deus. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e Jó continuou temendo ao Senhor. Mas o ponto a ser destacado aqui é que Satanás não tinha liberdade de tocar na vida de Jó enquanto Deus não permitisse. Isso serve para nosso aprendizado de que Deus controla todos os seres angelicais. Embora o diabo queira destruir a tua vida, embora o diabo queira acabar com o seu ministério, acabar com a sua fé, com a sua esperança, ele é limitado. Deus tem controle sobre todo o poder celestial, angelical e até mesmo sobre o poder maligno. É verdade, a Bíblia diz que Deus tem controle sobre tudo isto. Jesus mesmo disse lá em Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 18: eu fui morto, mas estou vivo e tenho as chaves, o controle, a autoridade, domínio da morte e do inferno. Então nenhum poderio do inferno pode com a vida de um cristão regenerado, nascido de novo, um filho de Deus, porque este está debaixo da autoridade de Cristo, que é a autoridade superior. A Bíblia diz também que aquele que pertence a Cristo, o maligno não lhe toca, ele não tem autoridade, porque Deus Todo-Poderoso tem o controle sobre todos os seres, tanto naturais como sobrenaturais, espirituais. Também Deus tem controle sobre todas as autoridades constituídas. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 21 a 22, a Bíblia está dizendo, Daniel diz que ele é quem destrona reis e estabelece reis. Se Deus quiser que um governo se estabeleça, nem o inferno pode impedir, ninguém pode impedir. Se Deus quiser que um império, um governo, um reino caia, ninguém pode levantar, porque se Deus fechar, ninguém abre, e se Ele abrir, ninguém fecha. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem controle sobre esta nação, Ele tem controle sobre esta cidade. Tudo o que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. Nada acontece por acaso, mas acontece por permissão divina. Até mesmo Cristo, quando estava diante de Pilatos, Pilatos disse para Cristo: você não sabe que tem autoridade para te soltar e para te prender, para fazer-te mal e fazer-te bem? Então por que ficas calado? Então Jesus disse para ele: nenhuma autoridade te seria dada se o Pai não quisesse assim. Então veja bem, o Senhor tem controle sobre todas as autoridades constituídas, sejam elas governamentais, civis, militares, eclesiásticas. Deus tem controle sobre todas elas. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas, lá no Salmo de número 147 e versículo de número 4, junto com Isaías 40 e versículo de número 26. Deus conhece todas as estrelas, sabe o nome de todas elas e chama-as pelo nome, e elas têm que se apresentar. Enquanto os homens estão construindo cada vez mais telescópios, investindo grandes fortunas em ciência e tecnologia para poder descobrir o que há no universo, Deus já conhece cada centímetro, cada milímetro do universo, e Deus tem o controle de todo o universo. Deus não perdeu nada, Deus não perdeu o controle de nada. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 11 e versículo de número 12, está dizendo que Ele tem uma vontade soberana. Ele predestinou as coisas e as coisas estão acontecendo exatamente como Ele estabeleceu. Hoje você pode se decidir a ir para Cristo ou rejeitá-lo, mas porém o plano de Deus se concretizará. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, isto há de se cumprir totalmente, plenamente. Esse anseio da natureza, esse movimento da natureza, tudo que está acontecendo no mundo atual, todo esse mover da natureza, todas essas coisas que estão acontecendo, esse agito, esse gemido, está anunciando, está trazendo a despertar a igreja que o tempo está próximo, como as dores de um parto. O tempo está se aproximando.
Um parto não pode acontecer antes do tempo, mas também não pode acontecer muito depois do tempo, porque se acontecer depois do tempo, aquele embrião não sobreviverá, aquela vida terá problemas, não poderá ter uma vida saudável porque passou demais do tempo. Mas se nascer antes do tempo, corre o risco de ser uma criança fraca, corre o risco de não sobreviver. Há hoje, com todo o aparato da ciência, muitos meios de sobrevivência, mas o recomendado nunca foi nascer antes de tempo, sempre é dentro do tempo. E todas essas dores de parto, todo este anseio, todo esse trabalhar da natureza, é porque o tempo está próximo, as contrações estão mais fortes. Pedro, pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19 até o 21, ele diz: convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, servi ao Senhor, para que venham os tempos de refrigério. Está se aproximando o dia de Cristo. Esses tempos de refrigério estão aludindo ao período, o reino milenar de Cristo, aonde ele vem para estabelecer um reino e esta terra será restaurada. Sim, a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 65 e versículo de número 17: eis que crio novos céus e nova terra. Sim, e em Apocalipse capítulo 22 versículo 1, a Bíblia confirma o que já Isaías tinha visto, dizendo: e vi novos céus e nova terra, e as coisas já que existiam já não existem mais, agora tudo aquilo é passado, um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 65 e versículo 25, algo que parece uma utopia, porque ali está relatando que o leão e o cordeiro pastarão juntos. Uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma restauração. Esta terra será completamente restaurada quando aquele que há de vir virá, quando aquele que há de vir vier e ele estabelecer o seu reino sobre a terra. Este reino nunca mais terá fim, e essa terra que antes estava subjugada por causa do pecado, ela será novamente restaurada pelo poder transformador de Cristo Jesus. Mas não é só a natureza que está gemendo, que está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, por esta nova realidade, por este novo céu, por esta nova terra. A Bíblia também diz que o Espírito dentro de nós, lá no versículo de número 23, e não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como eu disse na introdução, embora você já seja salvo, tenha certeza de que você é salvo pelo sangue da cruz de Cristo. Sim, você é salvo em nome de Jesus. Tenha essa convicção que você é salvo por Cristo, não é por seus méritos, não é por suas obras, não é porque você vai na igreja, e sim pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E embora Cristo tenha ressuscitado, você ainda permanece dentro de um corpo, e esse corpo ainda não foi completamente redimido. Mas quando ele vier, quando ele se manifestar, então o corpo daquele que era carnal, terreno e natural, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 15, seremos arrebatados e teremos os corpos transformados, glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 7, que Deus, ele criou o homem do pó da terra, ou seja, o homem é da terra, foi criado da terra, mas Deus soprou o espírito de vida, o espírito vem do céu sobre o homem que é da terra, e este homem se tornou alma vivente. Temos aqui o espírito que vem de Deus, o corpo que é da terra e a alma vivente, três aqui, alma vivente, espírito que vem de Deus e que quer trazer de novo o homem a Deus, e a carne, o pó que vem da terra,
que quer trazer o homem, quer deixar o homem, quer prender o homem na terra. Observe então o porquê da batalha. Observe aí, irmão, por que a batalha nunca termina. Gálatas capítulo 5 e versículo 17. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Embora você opte por servir a Deus, Paulo deu um grito lá em Romanos capítulo 7. Ele disse: o que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quando ele diz miserável homem que sou, ele está se referindo à sua natureza carnal, que não o leva para perto de Deus, mas o distancia de Deus. A natureza da carne, ela sempre se distanciará, distanciará o homem de Deus. Mas todavia, se você deixar o Espírito de Deus dominar o seu espírito e você passar a viver em espírito, a Bíblia diz no começo deste capítulo de número 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois já não andam mais pelas paixões carnais, agora andam guiados pelo Espírito de vida que o libertou, que o tirou das garras da lei e do pecado. Meu irmão, seja crente, mas acredite que esta batalha ela é constante. É você quem deve dar mais vazão, mais prioridade ao que é espiritual e menos liberdade ao que é carnal. Vivemos em dias em que os homens querem agradar a dois senhores. Vivemos em dias em que os homens querem viver no espírito e na carne, querem vir para o culto e cultuar a Deus e continuar as suas vidas terrenas, carnais, naturais, correndo atrás de coisas passageiras, coisas vãs, supérfluas, como bem disse o sábio pregador lá em Eclesiastes: debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é vaidade. Amados, a Bíblia diz que se nós ficarmos fissurados, pensando só nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis da terra. Então, seguindo essa linha de raciocínio, meu irmão, o que você deve fazer é cada vez mais se apegar ao Espírito de Deus, se encher do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito é de Cristo, aquele que não tem, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8 e versículo 9. E nós estamos vivendo os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e a Bíblia está dizendo que aqueles que têm o Espírito está gemendo, está ansioso, está na expectativa do retorno de Cristo. Ah, sim, se você realmente tem esse Espírito dentro de você, esse Espírito está te despertando, está te conclamando a vigiar um pouco mais, a orar um pouco mais, a consagrar um pouco mais, porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, mas aquele que há de vir virá e não tardará, diz a Bíblia no livro de Hebreus. As contrações estão cada vez mais fortes, e Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30 está bem claro: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você quer este corpo transformado, este corpo terreno sendo aclopado, alinhado com as coisas celestiais, ligado eternamente com Deus, conectado ao céu, então você tem que procurar dia após dia não entristecer o Espírito, mas viver em novidade de vida. A Bíblia diz que se nós temos o Espírito, se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito também. Gálatas capítulo 5 e versículo de número 25. Amados e queridos irmãos, enquanto estamos aguardando, deve haver dentro de nós uma expectativa pelo retorno daquele que é e que sempre há de ser. Sim, a Bíblia diz que a esperança, ela é viva. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Eu estou aqui para dizer para você que esta esperança, ela não morre, essa esperança é viva e ela é o combustível, a força para você continuar caminhando. Há crentes desanimados, há crentes perdidos, há crentes sem vigor,
Há pessoas na igreja hoje que não têm forças para continuar a caminhada, pessoas que não conseguem firmar os passos porque perderam a esperança do céu. Enquanto a sua esperança, ou este alvo, este desejo, este anseio estiver nas coisas da terra, você vai estar cambaleando sempre, rastejando sempre. Mas se a tua esperança estiver em Cristo, se a tua esperança estiver nas coisas de Deus, então você continuará, os seus passos serão firmes, porque você está caminhando para um lugar seguro. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé, pela visão da fé. E a visão da fé te leva para o caminho da esperança, o caminho de Cristo, o caminho eterno. Enquanto estamos aguardando, enquanto estamos vivendo nesta expectativa, a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo. Amados, a Bíblia vai dizer em Tito capítulo 3 e versículo 5, que nós somos santificados pela palavra e pela operação do Espírito. Santificação é uma coisa que tem confundido muita gente através da história. Tem gente que é como os fariseus, mantém uma aparência externa de santidade, mas por dentro, como disse bem Jesus, são sepulcros caiados. Não há vida, não há nada, não há manifestação do Espírito. Santificação não é isso. Santificação é de dentro para fora. Uma pessoa deve ser santificada, não por sua própria força. Todo aquele que tentar se santificar pela sua própria força, pelo seu próprio braço, ele vai se cansar, vai se frustrar, vai se decepcionar e não vai conseguir. Mas aquele que optar por buscar a ajuda do Espírito Santo, aquele que ansiar pelo Espírito, esse Espírito santificador, através da palavra, o seu nome é santo, Espírito Santo, Espírito santificador, através da palavra, vai produzir em você santificação, e essa santificação lá dentro de você vai sair para o seu exterior. Uma pessoa que é santa internamente, ela não consegue mais viver na prática do pecado, porque aquilo é algo que atinge, toca a sensibilidade do Espírito que é nela, e ela sente que o Espírito está a acusando, e ela não quer entristecer o Espírito, ela quer agradar a Deus, e vivendo no alvo, no foco de agradar a Deus, de se ser santo para Deus, ela procura cada vez mais ser cheia do Espírito. Em Efésios capítulo 5 e versículo 18, sejam cheios do Espírito, deixai-vos se encher do Espírito. Não é apenas uma manifestação do Espírito, mas é ser pleno, é ser guiado, é ser conduzido. Nós estamos aqui dizendo em Efésios capítulo 4 e versículo 30, não entristeçais o Espírito, no quais estáis selados para o dia da redenção. Aquele que não é cheio do Espírito, aquele que não procura se aproximar, se encher do Espírito, acaba entristecendo o Espírito, e no dia do manifestar dos filhos de Deus, ele não é contado junto, porque ele deu lugar para a sua vida carnal, e não para aquele que santifica, aquele que opera todas as coisas para a glória do nome de Jesus. Até mesmo, irmão, nosso culto, ele deve ser um culto que glorifique o nome de Jesus. Nós estamos vendo nos dias de hoje cultos que são verdadeiros cultos aos bezerros de ouro. São altares quebrados, altares belos, muita gritaria, muito barulho, muita dança, muita alegria, mas Deus não está lá. Que Deus nos permita que voltemos ao Evangelho de Cristo, que não precise Moisés descer do monte e derrubar o bezerro, derretê-lo, moê-lo e fazer beber o ouro, porque há muitos que estão precisando de uma atitude mais drástica para sair da idolatria. Tem gente que idolatra a si mesmo, tem gente que idolatra outras coisas, instituições religiosas. Tem gente que está perdendo, e Êxodo capítulo 20 declara o primeiro mandamento de Deus:
Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor, Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com tudo que você pode, com tudo que você é, com tudo mesmo. Não dê nada para ninguém, somente ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. E então a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Fica nele, confia nele, espera nele. Põe a tua esperança nele, tudo nele. E tudo mais ele fará. Glória a Deus por esta palavra. Para me concluir esta mensagem, meus irmãos, a esperança que nós fomos salvos, nós somos salvos por esta esperança. E se nós perdemos esta esperança, perdemos o alinhamento espiritual, perdemos a visão do caminho e nos distanciamos de Cristo. Mas se esta esperança estiver viva dentro de nós, também dentro de nós haverá uma expectativa, uma ardente expectativa, uma esperança, uma expectativa ativa do retorno. Como disse Pedro, amemos a vinda do Senhor. Haverá um amor, um desejo pelo retorno de Cristo. E então disse João bem sabiamente: amados, que grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando Ele vier, então seremos como Ele é. Esse dia está próximo. Esse mesmo João disse: filhinhos, é já a última hora. Se naquele tempo era já a última hora, quantos milésimos de segundo você acha que é necessário ainda? Toda a natureza está na expectativa, toda a criação está na expectativa, a igreja está na expectativa. O Espírito Santo diz: vem, e a noiva também diz: vem. E se você é crente em Cristo Jesus e é cheio do Espírito Santo, diga: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.